Muito bem, turma, bem-vindos de volta. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que possivelmente está incomodando vocês, que é a ideia da nossa aplicação, do nosso site, ganhar uma cara melhorzinha, né? Então, permitir com que eu escreva código HTML de fato e renderize essas páginas. Por exemplo, quando eu quero listar aqui a lista de usuários, por enquanto eu estou só enviando todos os usuários, né? Então a gente tem esse método list aqui. O método list simplesmente está mandando todos os usuários. Quando eu crio um usuário, eu estou só mandando uma string dizendo dados recebidos. Mas a gente viu que existe uma possibilidade de mostrar páginas, né, de internet. Então, páginas HTML. Por exemplo, eu tenho aqui uma pasta na minha aplicação que configura todos os arquivos públicos. Então eu tenho main.css, tenho index.html. No entanto, eu gostaria de misturar o conteúdo HTML com o conteúdo das minhas variáveis, certo? Então, o meu HTML ele precisa ser gerado a partir do código Java que a gente está escrevendo. Como que eu faço isso? Tá? Uma forma seria a forma ok de fazer isso, mas não ideal, seria, na minha listagem, eu misturar esse cara aqui com conteúdo HTML. Por exemplo, vir aqui e colocar um H1, mais fechar esse H1. Se eu salvar isso aqui, parar o meu serviço e executar novamente, está executando, vou lá na minha página. Na minha página inicial, vou criar aqui o usuário Vini. Opa, Vini. Quando a gente clicar em enviar, isso aqui é um H1, certo? Se eu inspecionar, a gente vai ver que isso aqui é um H1 perfeito, gerou meu código HTML. No entanto, seria extremamente custoso a gente escrever o código de um website todo, imagina um G1, por exemplo. Eu sempre uso ele como exemplo por conta do código ser bastante grande. Se a gente vir inspecionar o código, a gente tem aqui milhares de linhas, centenas de... milhares, na verdade, né? Temos 4.800 linhas de código, tá? Com vários LIs, As e... enfim, uma lista gigantesca aqui de notícias. Como que ele gera isso aqui? Ele gera isso aqui de maneira dinâmica. Então, o que a gente precisa fazer é, de certa forma, conectar a nossa aplicação de um jeito para gerar essas listas dinamicamente, para gerar esse HTML dinamicamente. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso a partir da utilização de uma template engine ou template engine. Aí vai depender do inglês que vocês escutam. Tá? Eu normalmente chamo de engine, mas eu já vi pessoas falando engine também. Tá? Então, o que é uma template engine? Basicamente, é o mecanismo responsável por mostrar, por gerar na verdade não mostrar, mas por gerar o conteúdo HTML para um conjunto de variáveis, para um conjunto de dados. Então imagina que eu tenho uma lista de usuários, como vocês viram aí nos nossos exemplos, e vocês têm várias listas aí no trabalho de vocês, e eu preciso, na minha engine, dizer quais são os itens que eu quero mostrar. Tá? Então, olhando aqui para a documentação do Spark, de novo, pessoal, eu sempre parto aqui da documentação do Spark e aí, eventualmente, a gente passa por alguma coisa para avaliar. Tá? Mas partindo aqui da documentação do Spark, a gente pode perceber que ele sugere aqui, ele tem várias engines que conseguem se encaixar bem com o Spark. Tá? O que é interessante? O que é interessante? A gente evitar sempre qualquer engine que a própria comunidade aqui fala, ó, nós sabemos muito pouco sobre isso, tá? Então, ok, elas podem funcionar, podem ser boas, mas neste momento, no momento que a gente está avaliando e que está testando, não compensa pegar uma engine que seja muito imatura, tá? E aí a gente tem várias outras aqui que fazem sentido ser utilizadas, por quê? Porque elas têm bom suporte para as ideias, elas são maduras e tudo mais. Tem aqui um exemplo com a Velocity,
tá? E eu achei interessante que para cada uma das engines, eles colocaram um exemplo no próprio Git do Spark, tá? Então aqui tem Spark Template Engines, tem várias engines pra gente verificar. Deixa eu verificar se é no próprio do Spark mesmo, mas exatamente. Spark Template Engines. Então, tem várias engines pra gente verificar. Estão todas aqui, ó. O que é interessante? A gente vir aqui, olhar cada uma delas, né? Então, vamos lá. Não todas, mas pelo menos 2 ou 3, para comparar. Então, por exemplo, com a Velocity aqui. Todas elas vão ter um exemplo muito parecido de configuração, tá? E o que a gente tem de diferente? O que vai ser... o que vai mudar? Vai mudar a parte aqui no source. Quando vocês vierem em teste e olharem dentro da pasta resource, vai ter sempre um hello VM e ele vai mostrar como é que mostra uma variável dentro dessa template engine, tá? Eu dei uma busca rápida aqui antes de começar a gravar os vídeos e eu vi que a Handlebars é muito legal, tá? Por que eu acho que a Handlebars é muito legal? Porque ela é muito conhecida em outras linguagens também. Então, tudo que vocês virem aqui com a Handlebars, vocês conseguem reaproveitar em outras linguagens. Vai funcionar exatamente da mesma maneira. Mustache também é muito parecido com Handlebars, só que aí por conta da maturidade faz mais sentido utilizar a Handlebars, tá? E existem, pessoal, várias outras aqui, como a gente pode ver na documentação, que também são super maduras. Então temos aqui a FreeMarker, por exemplo. Se a gente abrir aqui o GitHub, vir aqui em Source, Teste, FreeMarker, a gente vai ver que é muito parecido, né? Enquanto uma coloca a variável entre chaves, a outra coloca só o cifrão de dinheiro. Então, não muda a dificuldade para nós nesse sentido, tá? A dificuldade é basicamente a mesma. Qual que faz mais sentido utilizar? Aquelas que conseguem mais tarde interagir melhor com laços de repetição, por exemplo, que permitem a gente associar algum tipo de lógica, tá? Então, a gente tem aqui o Mustache, né, que mostra como que a gente passa por uma lista de itens, no exemplo aqui, dado este conjunto de itens. Se a gente procurar para Handlebars aqui, nested input, ou seja, se eu tiver variáveis de variáveis, então com pessoa, e aí eu tenho aqui. Aqui eu tenho para um vetor, então eu só coloco a palavra it na frente, e aí a gente consegue trabalhar dessa maneira. Então, todas elas vão permitir esse tipo de coisa, vale a pena a gente avaliar. E isso tem uma coisa que eu curto bastante também nessas template engines, que é a parte de partials aqui, que nos permite aproveitar código, aproveitar partes do código em diferentes páginas. Então, lembra aí um pouquinho a ideia de componentização, de melhorar, né, o nosso sistema. Então, faz muito sentido, pessoal. Faz muito sentido, tá? Vou optar aqui pelo Handlebars. Sugiro aí quem tem interesse de testar outras para avaliar qual que é melhor, qual que é pior. Mas vamos começar aqui com o Handlebars, tá? O que é interessante? Temos aqui já o exemplo com a dependência e aqui a gente tem no GitHub, deixa eu fechar esses outros aqui para não me perder. O GitHub também é um exemplo de como que a gente configura essa aplicação, a nossa aplicação Spark, utilizando Handlebars. Tá? A internet deu uma travadinha, mas já foi. Então, basicamente, eu tenho a minha rota, tenho aqui a minha função, e depois da minha função eu passo qual que é a template engine que eu quero utilizar, tá? E, por padrão, os arquivos do Handlebars vão estar dentro da pasta Resource e Templates, tá? Então, basicamente o que a gente vai tentar fazer agora nesse vídeo é configurar uma rota para fazer exatamente isso que está fazendo aqui e ver se vai dar certinho lá o nosso exemplo, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo,
copiar a dependência aqui, né? Então, Spark Template Handlebars, a versão. Então, copiar minha dependência. Vou parar minha aplicação aqui, tá, pessoal? Como a gente vai mudar a dependência. Vou vir no meu pom.xml. Aqui a gente tem a versão do Spark. E agora eu vou adicionar a minha dependência para o Handlebars. Tá? Salvei. Ok? Salvei. Queria que escondesse minha barra de tarefas aqui, não está escondendo. Beleza. Parei, pessoal, vou esconder aqui minha barra de tarefas. E não está... Por algum motivo não está escondendo. Tá? A ideia era eu conseguir ver tudo que estava aparecendo. Como não está escondendo, vamos desesconder. Só para ele redimensionar aqui para a gente conseguir ver todas as notificações. Ok, salvei minha dependência, lembrando que a gente consegue ver isso na nossa pasta do usuário, tá? Todas as informações aí referente ao que o Maven baixou, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente, então. Opa, abri errado aqui. Este computador. Aqui, acesso rápido. Aqui, pessoal. Ó, ponto .m2, tá? Então, na pasta do meu usuário, ponto .m2, eu tenho todos os repositórios. E a ideia, quando a gente instala uma dependência aqui, ó, é que isto apareça para nós lá nos nossos repositórios, ok? Então, teoricamente, a gente consegue achar com.spark, com Spark Java, e aqui eu tenho o Spark Core, e eu tenho também o Spark Template Handlebars, tá? Muito bem, fiz isso. O próximo passo que a gente tem aqui no nosso exemplo, tá? É basicamente colocar o arquivo hello.hbs na pasta resources, depois template. Notem aqui o exemplo, então dentro de source, a gente tem a pasta teste, e aqui a gente tem o resource/templates, tá? Então, vou criar aqui dentro da minha pasta resource, eu vou criar uma pasta chamada templates. Tá? E aqui dentro dessa pasta templates, a gente vai colocar o nosso arquivo aqui hello.hbs, tá? Notem que o meu VS Code aqui ele tem algumas configurações, ele já detectou aqui que isso é um handlebars, já colocou aqui uma chaves igual do Mustache, na verdade, né? E aí o que eu vou fazer vai ser basicamente copiar isso aqui porque para ganhar tempo, tá? Então eu consigo enviar uma variável chamada message para cá, tá? E eu tenho que conseguir ver essa variável lá na minha tela, tá? Aqui na minha aplicação, eu vou criar uma outra rota, get barra. Eu vou chamar de barra template para essa rota. Então, nesta rota template eu quero renderizar alguma coisa, tá? Pessoal, de novo, vamos olhar aqui na documentação, no exemplo. Então, eu tenho aqui, ó, um exemplo. E basicamente o que eu preciso fazer é passar um new model and view, tá? Isso aqui é próprio do Spark, notem aqui no import. Então eu vou fazer uma expressão lambda com o meu request e o meu response, ele chamou assim, a flechinha, e aí ele passa um new model and view, tá? Notem que a própria ideia aqui me ajudou a completar. E aí eu tenho a minha view name aqui. A minha view name neste caso é
hello.hbs, tá? Com a extensão hello.hbs. Uma coisa importante, nesse hello.hbs eu vou colocar aqui um H1 primeiro, com um teste aqui para a gente visualizar isso, ok? E aqui eu preciso passar um model, já vou falar um pouco mais sobre esse model, tá? Além disso, aqui ele passa um New Handlebars Template Engine, tá? Então, vamos copiar aqui e passar esse New Handlebars Template Engine. Tá? Ok, preciso importar esse cara, tá? Então, vou importar ele aqui. E também eu preciso definir esse model. O que é esse model, pessoal? Basicamente, são as informações que eu quero enviar para a minha template engine. Ou seja, neste caso, o message. Só que em Java, eu não tenho como vir aqui e simplesmente colocar uma message dessa maneira. Tá? Isso seria JavaScript. O que a gente precisa fazer é criar um hash map, tá? E mais tarde eu posso comentar no próximo vídeo o que é um hash map em Java. Mas basicamente entendam um hash map como um objeto onde eu tenho chaves e valores. Para cada chave eu tenho um valor associado. Quem que é a chave neste caso? A chave é o nome da variável que eu quero utilizar. Por exemplo, message. Tá? Então imagina um objeto onde eu tenho chaves e valores e eu vou ditar quais são as chaves e quais são os valores para cada chave. Tá? Para isso, ele tem aqui um exemplo, tá? Mas basicamente ele cria um hash map e coloca no name a palavra Sam. É isso que ele faz. Tá? A gente vai colocar na message a mensagem que a gente quiser. Tá? Então, vamos criar um map. Tá? Eu vou chamar de model igual a new hash map do JavaUtil. Tá? Preciso importar aqui o map do JavaUtil também. E aí eu vou dizer o seguinte, ó, model.put, certo? Eu vou colocar neste model um objeto chamado message e essa aqui vai ser a minha mensagem. Tá? Nada muito novo ou coisa do tipo, tá? Criei aqui o meu model, tá? Estou colocando a mensagem nele, estou enviando isso para minha rota /template. O que a gente vai fazer para testar agora? Deixa eu clicar no run aqui. E deu. Tá dando um erro? Ah, não tinha clicado. Tá? Rodou, tá esperando a gente executar. O teste que a gente pode fazer é a nossa página inicial. A tela de usuário está vazia. Ok. Na tela inicial eu consigo adicionar alguma coisa. E agora a gente espera ter uma rota chamada template. Tá? Quando eu der Enter aqui, eu tenho o teste, que é o meu H1, e eu tenho a minha mensagem, que é código Java, que eu estou enviando para minha template engine. Tá? O que eu vou fazer com vocês no próximo vídeo? Eu vou pegar o nosso user, a nossa lista de users, e vou mandar para essa template engine. Certo? Na página de usuário criado, dos dados recebidos, a gente vai colocar para a template engine a responsabilidade de mostrar isso de um jeito mais interessante. Tá certo? Então, até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Valeu!